Olá a todos, salve Maria, pessoal Prisca aqui, mais um vídeo aí no canal, então curte, comente, se inscreve, compartilha para ajudar o canal a crescer aí, né? E faça isso também com os outros canais católicos, porque a gente está precisando dessa internet. E pessoal, hoje é um vídeo interessante que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, porque ele diz muita coisa sobre alguns movimentos que infelizmente se dizem tradicionalistas, né? Mas que na prática acabam prestando de serviço para a igreja, né? E não agregam em muita coisa. Então, pessoal, é um vídeo sobre esse livro que o Centro Dom Bosco está lançando, chamado Os Erros do Catecismo Moderno, né? Onde o Centro Dom Bosco, eu não li o livro, não pretendo ler, né? Mas pelo que eu tô vendo o próprio pessoal do Dom Bosco falando, coisa do tipo, é um livro que critica, né, o catecismo do Vaticano II. Algo, pessoal, que está na linha, né, do que o Centro Dom Bosco anda fazendo aí em relação à Igreja e ao Vaticano II recentemente. Mas antes de fazer o comentário sobre esse livro aqui, sobre essa questão toda, eu gostaria de agradecer aos doadores, né, que doaram desde o último vídeo, né, que são o Gilmar Aparecido de Oliveira, o Matheus Alexandre Lima Melo, o Vinícius Oliveira Martins e também o João Paulo Bueno Santana ajudaram o canal aqui, né, doando. E eu agradeço muito aí pelas suas doações, né? E também nós ganhamos um membro do nosso clube, que é o Gabriel Martins de Oliveira, também se tornou membro do nosso clube de membros aí, e eu agradeço bastante pela doação de vocês. Mais uma vez, pessoal, eu gostaria de pedir, caso você goste aqui do canal, do meu conteúdo, né, quer me ajudar a crescer e continuar com esse canal, se você tiver um dinheiro aí, né, disponível, né, que não faça falta, doe aqui pro canal, ajude o nosso trabalho, porque de fato dá muito trabalho. Inclusive nesse momento, pessoal, eu estou preparando material para fazer um vídeo, uma live resposta, né, que vai ao ar segunda-feira. Segunda-feira nós faremos uma live aqui no canal. Eu e o Daniel Arthur, né, da Fraternidade Newman. O Anderson iria participar também, só que por questões de horário ele não vai conseguir participar. Portanto, eu e o Daniel faríamos segunda, ali por umas 9h30 mais ou menos, né, aqui no nosso canal, uma live onde nós falaremos sobre a Imaculada Conceição. E nós vamos acabar, né, com todos as citações, né, que o nosso amigo recente, que a gente fez uma resposta contra ele, fez, supostamente provando que pais da igreja e papas, né, discordaram com o Leonardo Imaculada Conceição. Então a gente vai estar desmontando cada argumento do cidadão aí para provar que não é nada disso, né? E isso, né, eu estou reunindo material para live e realmente está me dando um trabalhinho, e por isso que, se você quer, né, que o nosso conteúdo continue na mesma qualidade, e se possível, pessoal, doe aí pro canal para a gente estar crescendo e continuando sempre. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, o Centro Bosco ele lançou esse livro, né, contra o Catecismo Amarelo, né, e repetindo, ele já vem nessa linha, né, de atacar o Vaticano II. Eles têm uma posição que eles chamam de reconhecer, né, para se diferenciar dos advocantistas. Eles reconhecem o Vaticano II, reconhecem a Igreja, né, pós-conciliar, mas resistem a ela, né? Eles têm esse tipo de posição que, a meu ver, é muito problemática e não faz um mínimo sentido, né? Mas, pessoal, sobre essa questão dessa posição do Centro Dom Bosco, eu gostaria de trazer aqui um fato, né, e um acontecimento histórico para ilustrar bem para vocês o quão problemático e anticatólico, né, é essa posição aí que o Centro Dom Bosco vem, né, tomando nos últimos tempos, né, inclusive lançando esse livro aí. Do que eu me refiro, pessoal, eu peço desculpas, porque eu não tinha visto quando eu tava gravando que quando eu coloco uma tela branca, minha cara fica muito estourada. Então vai ter algumas partes desse vídeo que você vai ver que vai ter muita iluminação, minha cara vai ficar bem branca, bem estourada, mas é por causa da iluminação da tela. Mais uma vez, eu não tinha visto isso daí, eu peço desculpa, espero que não atrapalhe a experiência de vocês com o vídeo, né? E na próxima vez eu prometo cuidar com isso. Valeu! Pessoal, eu me refiro a um evento que aconteceu no reinado do imperador Luís o Piedoso. Para quem não sabe, Luís o Piedoso ele foi o imperador franco ali no século IX, que era provavelmente o imperador do Reino dos Francos, né, do Império Franco, né, que foi levado ao título de império via coroação papal, né? O Papa ele coroou Carlos Magno como o imperador
né? E o Carlos Magno, como o pai do Luís o Piedoso, transmitiu o título a ele propriamente, né? O que acontece, pessoal? O Luís o Piedoso, ali mais ou menos no ano 300, é porque ele é do século IX, propriamente, né? Mas ali na década de 830, mais ou menos, o Luís o Piedoso, ele tinha seus três filhos, né? Que era o Lotário, propriamente. Tinha o Luís, que vai ser chamado o Germânico, Luís o Germânico, né? E vai ter o Pipino da Actânia, seus três filhos, onde o Lotário já tinha dividido o seu reino para os seus três filhos, né? E tinha colocado o Lotário, designado o Lotário, que era seu filho mais velho, como seu co-imperador na intenção de que quando o Luís morresse, o Lotário sucedesse, né? Então ele tinha feito a divisão ali do reino dos francos, né? Do Império dos Francos, no caso aqui, e tava indo tudo, né, bem entre aspas, porque sempre tinha revoltas, coisas do tipo, mas até que nasceu, né, um outro filho do imperador Luís, né? O Luís, o Piedoso, ele se casou com Judite, né, que seria a nova imperatriz, rainha, no caso, Franca ali, e teve um novo filho com ela que se chamou Carlos. E o Luís, ele começou a favorecer o Carlos, né? Tinha até a intenção de, alguns diziam, colocavam na cabeça do Lotário que queria colocar ele como novo imperador e favorecer ele em detrimento dos três primeiros filhos, né? Inclusive, posteriormente, ele vai conceder o governo da Baviera ao seu filho, né, mais novo, Carlos, que é chamado Carlos o Calvo, né? Conhecido dessa forma, que anteriormente esse reino pertencia propriamente ao Luís. Isso causou muitas revoltas, né? A ação do Luís o Piedoso estava causando muita revolta entre seus filhos, até que chegou um momento, né, depois de muitas revoltas, onde os três filhos, né, do Luís o Piedoso, que no caso era o Lotário, o Pepino e o Luís, né, o Germânico, eles se reuniram, né, lá mais ou menos na região da Alsácia, propriamente, que era uma região ali do Império, né, que é na divisa hoje da França com a Alemanha, propriamente, e os três se revoltaram e queriam destituir o próprio pai, né, e a rainha, que eles diziam que a Judite, né, a rainha Judite tinha muita influência sobre o Luís. E eu gostaria de mostrar agora para vocês, pessoal, o evento que aconteceu no ano 833 entre o Luís e os seus filhos revoltosos, né, em um local que ficou conhecido Rotfield, né, em línguas germânicas, alemão propriamente, mas que é conhecido como o Campo das Mentiras propriamente, né, na nossa língua, onde teve esse encontro e o porquê vai ser muito exemplificado para vocês. Essa ação do Centro Dom Bosco é totalmente anticatólica, absolutamente, né? Presta atenção. Pessoal, eu estou aqui com um livro do historiador Thomas Noble, né, que é um grande historiador sobre os francos, onde ele traduziu 4 fontes primárias da época do Carlos Magno e do Luís o Piedoso, que são vidas deles, né, do Carlos Magno e do Luís o Piedoso. Mas aqui especificamente a gente vai estar lendo o trecho dessa obra aqui, né, o Astronomer, né, que é o astrônomo. Não se sabe muito bem quem escreveu essa obra, né, mas é geralmente conhecido como astrônomo, a pessoa que a escreveu. Olha aqui, pessoal, na página 280, esse texto aqui, eu vou traduzir ele para ficar melhor para quem não entende inglês, para conseguir acompanhar bem aqui o texto e não ficar um negócio muito maçante, né? Vocês entenderem bem o que está escrito aqui. Então, eu vou fazer uma tradução desse texto para vocês verem o que o astronomer, né? O astrônomo, ele relata sobre esse evento, como ele aconteceu entre o Luís o Piedoso e, né, os seus filhos, junto com o Papa Gregório IV, né? O que aconteceu nesse evento aqui? Pessoal, olha como o astrônomo ele relata o encontro entre Luís Piedoso e seus filhos com a ajuda do Papa Gregório IV, né? Olha só, finalmente chegou-se a isto. Fizeram com que os filhos do imperador se reunissem como um só, com todas as forças que poderiam reunir, e convocaram o Papa Gregório IV, sob o pretexto de que ele sozinho poderia e deveria reconciliar os filhos com o pai. A verdade do assunto ficou clara mais tarde. O imperador, por outro lado, mais tarde, em maio, veio a Worms com uma forte força e lá deliberou por muito tempo sobre o que deveria fazer. Ele despachou emissários, o bispo Bernardo e o resto, para instar seus filhos a voltarem para ele, se reconciliar, né? E discutiu com o Papa da Sé Romana porque ele estava urdindo tais demoras em vir vê-lo, né? Porque ele queria que o Papa viesse vê-lo, né? Numa audiência. Se ele
tivesse vindo à maneira de seus predecessores, de maneira humilde, né? Então um rumor se espalhou por toda parte que, embora fosse verdadeiro sobre outras coisas, afirmava que o Papa havia vindo de Roma porque desejava enredar tanto o imperador quanto os bispos em laços de excomunhão, caso eles desobedecessem à sua vontade ou à dos filhos do imperador. No entanto, essa presunção audaciosa não foi suficiente para afastar os bispos do imperador, ou seja, os bispos francos, né? Que disseram que, de forma alguma, desejavam se retirar da autoridade do Papa, mas que, se ele tivesse vindo para excomungar, ele sairia excomungado, pois a autoridade dos cânones antigos era contra ele. Ou seja, olha só que coisa louca, pessoal. Primeiro, o Papa nem estava lá para excomungar ninguém, né? O Lotário meio que ludibriou ele. Mas, de qualquer forma, chegando ali, os próprios bispos diziam o seguinte: olha, nós temos cânones aqui, né? Esses bispos que, de uma maneira geral, eles eram meio comprados pelo imperador, coisa do tipo. Pelo menos uma parte deles, né? Enfim, esses bispos, no geral, eles eram bem ferrenhos defensores do imperador aqui. Eles disseram que eles tinham cânones e que se o Papa desejasse excomungar alguém, ele sairia excomungado. Olha só o que o Luís o Piedoso e os bispos francos, né, que era uma parte dos bispos francos que estavam junto com ele, que eles fizeram aqui. Ou seja, são atitudes bem similares ao que a gente está vendo aí do Centro Dom Bosco, né? Aquela questão de, eu reconheço a autoridade do Papa, mas eu resisto a ela. Agora, pessoal, vocês vão ver porque isso aqui não faz sentido nenhum, né, com o que é a doutrina tradicional da igreja de sempre. Presta atenção. Olha aqui, pessoal, eu estou com esse livro aqui, que ele tem duas fontes primárias da época, né, que uma delas também vai relatar esse incidente que aconteceu ali, né, que é esse livro Charles Magnus Cousins, né, que são as vidas do Adalard e Vala, que eram dois monges, né, que foram escritas pelo Pascasius Radbertus, né, que era um monge que eu, pelo menos, considero, não sei se ele foi canonizado, mas eu considero ele um santo, pelo menos, né. Mas ele foi traduzido por Allen Cabanis, propriamente. Olha aqui, pessoal, eu estou aqui com, propriamente na vida do monge Vala, né? Que esse aqui é o livro 2, né? O capítulo 16. E essa obra aqui foi escrita pelo Pascasius Radbertus. Pessoal, nesse evento aqui, o Pascasius também participou desse evento. E olha o que ele vai relatar, que ele fez aqui no capítulo 16, o que ele fez e qual que é a doutrina tradicional de sempre em relação ao papado na igreja, pelo menos de Roma. Olhem o que ele vai relatar aqui, capítulo 16. Eu vou estar traduzindo aqui também, de novo, para facilitar quem não entende inglês, né, para ficar mais fácil para vocês. Então, olha o que ele vai relatar. Olha aqui, pessoal, estou aqui com a tradução, né, e olha como que o Pascasio ele vai relatar o que aconteceu nesse evento aqui. Pascasio, né, ele diz: com qualquer disposição que digas o que dizes, reconheço o fato porque o que dizes é verdade. Qualquer que fosse o caminho que ele aprovou e que empreendemos, através do meio de espessas emboscadas, através do meio de legiões que nos opunham e corriam para cá e para lá, através de tudo isso prosseguimos com temor e tremor. Ou seja, ele está falando que ele passou no meio das tropas do Luís o Piedoso para chegar até o Papa, né? Enfim. Até que chegamos aos Augustos VI e ao próprio Santo Pontífice. Viajamos muito perigosamente, temendo que não nos fosse permitido alcançar nosso destino. Se nosso propósito tivesse sido divulgado, uma guarda ainda mais rigorosa do que aquilo que havia aprendido anteriormente poderia ter nos envolvido completamente. Pois naquela época, Justina estava com o imperador. Aqui é Judite, né? Ela estava novamente balançando o cetro de toda a monarquia. Estava atiçando as ondas e os mares. Estava impelindo os ventos e estava voltando os corações dos homens para o que ela desejava. Ou seja, ela tá falando que ela estava seduzindo todo mundo, né, para fazer o que ela queria. Embora tivessem removido dela a força o mais infame de quem falamos, outros ainda mais infames a estavam servindo. Olhem agora, pessoal, vai entrar aqui no texto. Como não podíamos desviar e evitar passar pelo meio de suas cortes, prosseguimos com sucesso sob a proteção de Deus. Ao chegarmos, porém, fomos recebidos com superlativa alegria pelos 6 príncipes e todo o povo. Quando nos apresentamos ao Santíssimo Pontífice, ele nos recebeu com suficiente reverência e com grande encorajamento.
Ele estava profundamente perturbado em sua mente com o que encontrou, com o que nunca antes poderia ter acreditado, ou seja, a ameaça dos bispos francos de excomungar ele, né? Porque eles tinham cânones. Estava aterrorizado pelo imperador, numa situação muito lamentável, e por todo o povo, até menos pelos bispos que lhe haviam dado a mão direita no dia anterior à nossa chegada. Eles, porém, haviam se tornado unânimes em resistir àqueles do outro lado, os filhos reais, príncipes e o povo, ou seja, propriamente o grupo dos filhos do rei, né? Ou seja, os bispos, né, do rei, né, do Luís, estavam resistindo aos príncipes, os lotários, filhos dele, né? Aí eles haviam sido convencidos a depor o dito bispo apostólico, ou seja, o Papa, porque ele havia vindo sem ser convocado. Passur, né, que é uma outra pessoa que também estava junto com ele, também estava lá, assim como os outros que concordavam com Justina. Quando esses empreendimentos foram revelados, o pontífice ficou muito surpreso e assustado. Então entregamos a ele, agora o que o Pascassi vai fazer? Então entregamos a ele algumas preposições estabelecidas pela autoridade dos santos padres e reunidas por escritos por seus predecessores, ou seja, documentos e cânones papais propriamente, né? Ele está falando, ó, eu entreguei cânones e documentos papais, né, dos pais da igreja para o Papa Gregório IV. Ninguém poderia sim, e agora pessoal, ele vai dizer o que é que esses cânones, né, esses documentos estabeleciam, né, que ele entregou para o Papa. Ninguém poderia assim contradizer que era o seu poder, não. De Deus e do bem-aventurado apóstolo Pedro, assim como sua própria autoridade, ou seja, do Papa, né, como sucessor de Pedro, ir ou enviar a todos os povos em nome da fé em Cristo e da paz das igrejas, em nome da pregação do Evangelho e da declaração da verdade. Daí olha o que ele vai dizer agora. Nele, ou seja, no Papa, no papado, nele residia toda a autoridade supereminente e o poder vivo do bem-aventurado Pedro. Por quem? Agora presta atenção nisso daqui, pessoal. Isso daqui é matador. Por quem era conveniente que todos fossem julgados, de modo que ele próprio não devesse ser julgado por ninguém. Repetindo, qual que é o poder do Papa? Por quem era conveniente que todos fossem julgados, de modo que ele próprio não devesse ser julgado por ninguém. Quando tudo isso foi cuidadosamente escrito, ele o recebeu com gratidão e ficou bastante encorajado. Assim diz propriamente o Pascassi Radabertos. Ou seja, pessoal, isso daqui simplesmente é a base de tudo que é a doutrina católica, principalmente em relação ao Papa. É aquela máxima que o Pascassi disse aqui pra gente e que é a base de tudo que é a nossa fé. O Papa julga a todos e não é julgado por ninguém. Repetindo, o Papa julga a todos e não é julgado por ninguém. Ninguém na face da terra tem autoridade para julgar um Papa e dizer que ele está certo ou que é errado, principalmente em relação a questões de fé. Ninguém pode fazer isso daí. Ou seja, o centro do Bosco, que tem essa, desculpa falar, mas essa loucura de que eles aceitam a autoridade do Papa, eles não são sedevacantistas, mas eles resistem a essa autoridade. Eles resistem ao Vaticano II, eles resistem ao catecismo moderno, né, entre aspas, do Vaticano II, eles resistem às decisões do Vaticano II, às suas encíclicas aprovadas e estabelecidas por decretos papais, e ao mesmo tempo eles juram defender a tradição da Igreja Católica Romana. Vocês estão entendendo o quão contraditório é isso? Pessoal, olha só, tudo que é a nossa doutrina, principalmente como católicos romanos, tudo que nós acreditamos, missa tridentina, concílio de Trento, enfim, qualquer costume que os tradicionalistas, entre aspas, podem dizer, seguir e ceder, né, que eles querem guardar, tudo isso, pessoal, só existe e tem legitimidade porque existe a autoridade do Papa. Porque o Papa permitiu e o Papa aprovou. É simplesmente por causa disso. Nada disso valeria ou teria qualquer valor ou seria algo que a igreja algum dia adotou se não fosse autorizado por um Papa. Pessoal, repetindo, a doutrina, aquilo em o que a Igreja Católica Romana se calca é no poder absoluto do Papa, do Pontífice Romano. Repetindo, o Papa julga a todos e não é julgado por ninguém. Ninguém na face da terra, político, rei, imperador, bispo, concílios, todos os documentos da face da terra, ninguém
Nenhum deles tem autoridade para resistir ao bispo de Roma. O bispo de Roma é simplesmente absoluto. Essa é a doutrina tradicional de sempre da igreja. Então, como que as pessoas dizem defender uma doutrina tradicional da igreja, ao mesmo tempo que eles estão atacando a base e o principal fundamento dessa doutrina tradicional, que é o poder do bispo de Roma? Qual que é o sentido que faz um negócio desse? Então, pessoal, você sabendo desse tipo de coisa, vocês têm dúvida que esse negócio aqui, desculpa falar, mas é uma besteira tremenda, que tá tudo errado? Vocês não precisam comprar esse negócio porque tá tudo errado de antemão. E é contra a doutrina da igreja de sempre. Isso sim é modernismo. Isso sim é modernismo. Esse catecismo, esse entre aspas, livro aqui, isso é modernismo. Pode ter certeza absoluta. Da mesma forma que eles resistem, né, da mesma forma que o Luís o Piedoso e os bispos resistiram ao Papa porque eles diziam que tinha alguns cânones, assim também faz o Centro Dom Bosco, resistindo ao Papa, aos concílios, às decisões do Papa, porque eles dizem ter alguns documentos deles lá. Porque eles acham que eles interpretam alguns documentos da igreja melhor que o próprio Papa. Olha que loucura isso daqui. Então, pessoal, e para terminar, como é que se deu o fim do Luís o Piedoso? Né? Os Anais, né, de São Bertin, que também são uma obra da época, né, uma fonte primária da época, eles vão relatar. Olha aqui, pessoal, eu estou aqui com os Anais de São Bertin, né, que foi traduzido pela Janet Nelson no ano 833, e ele vai mostrar para vocês, ele também vai falar um pouco sobre esses eventos, ele vai mostrar para vocês o que é que aconteceu com o Luís o Piedoso. Ó, eu vou estar traduzindo também de novo para quem não entende inglês. Olha, pessoal, assim diz os Anais de São Bertin, né? Ele, que é o Luís o Piedoso, foi completamente incapaz de impedi-los, ou seja, os seus filhos, de continuar seu curso obstinado. Antes foram eles que enganaram o povo que havia vindo com o senhor imperador, ou seja, as tropas, né, e os bispos que estavam com o imperador, por meio de persuasões malignas e falsas promessas, com o resultado de que todos o abandonaram. É que essa obra aqui ela é bem pró Luís o Piedoso, por isso que ele critica sempre, né, o resto, enfim. Pois alguns de seus homens, aqueles contra quem a ira dos rebeldes mais ferozmente se enfurecia, fugiram e se refugiaram nas terras de seus amigos, parentes e de seus homens fiéis. Ou seja, pessoal, o exército, as tropas, né, e os bispos e todos que estavam junto com o Luís o Piedoso debandaram tudo pro lado dos filhos, né, do Luís o Piedoso, né, e alguns deles também fugiram, foram embora, coisa do tipo, ou seja, todo mundo abandonou o Luís o Piedoso. Eles abandonaram o imperador Luís Piedoso e foram pro lado dos filhos deles. Por isso que o nome desse evento se chama o Campo das Mentiras, né? O Rothfields também, enfim, porque todo mundo traiu o Luís Piedoso, né? Olha o que aconteceu. A esposa do seu imperador, Judite, que eles diziam que tinha muita influência sobre o rei, manipulava ele, enfim, foi levada e enviada para o exílio na Itália, para a cidade de Tortona. Lotário assumiu o poder real como imperador e deixou o Papa retornar a Roma, Pepina Aquitânia e Luísa Baviera. O próprio Lotário levou seu pai consigo como prisioneiro via Metz até Soissons, e lá o deixou sob a mesma custódia rigorosa no mosteiro de São Medard. Ele também levou seu filho Carlos de seu pai e enviou para o mosteiro de Prum, algo que de fato entristeceu muito seu pai. Ou seja, pessoal, durante um bom tempo, o Luís o Piedoso ficou cativo, ou seja, ele ficou como prisioneiro do Lotário, inclusive dos seus próprios filhos. Inclusive, ele só conseguiu ganhar o poder posteriormente depois que ele teve que se humilhar publicamente, fazendo uma penitência pública, se humilhando, né? E só depois que ele conseguiu tomar o poder. Ou seja, eu vejo isso daqui como uma punição de Deus mesmo para o que aconteceu ali, para essa audácia dele em relação ao Papa. E o Lotário deitou e rolou em cima da Igreja Franca a partir desse momento aqui, né? Para você ver o que acontece. E pessoal, isso daqui é só um exemplo para vocês verem bem, né? Eu peguei essas três fontes primárias, né? Que eu estudo bastante o período dos francos, propriamente, né? E essas três fontes primárias para mostrar para vocês que essas atitudes do Centro Dom Bosco são anticatólicas, são modernistas mesmo, né? Elas são modernistas e, ao mesmo tempo, são tradicionais em que sentido? São tradicionais no fato de se oporem à doutrina da Igreja Católica Romana, ao Papa. Sempre teve gente que tentou se opor ao Papa, mas o papado sempre triunfou e sempre vai triunfar, né? E daí agora, pessoal, eu digo para vocês aqui, não percam seu dinheiro com os negócios desses daqui, porque é tudo anticatólico, e também não perca seu tempo, né?
ouvindo esse tipo de instituto que na realidade não faz nada, não ajuda, né? E mais atrapalha do que qualquer coisa que seja. Essa que é a realidade. São pessoas que estão indo por um caminho de heresia, não vou dizer que são hereges provavelmente, mas estão indo por um caminho de heresia e anticatólicos, né? E que não faz sentido algum, segundo a própria ideia que eles tentam defender, que é uma defesa da tradição, né? Sendo que eles estão sendo anti-tradição fazendo um negócio desse daqui. É só para deixar um exemplo para vocês aqui. Eu não tenho mais muito o que dizer sobre isso aqui. E se você gostou, pessoal, do vídeo, curta aí, comente e também, mais ainda, né, se possível, doe aqui pelo canal, pelo nosso Pix, né, é o arenapix3@gmail.com, como tá aparecendo aí na tela, né, que a gente vai conseguir cada vez melhorar mais aqui a qualidade do nosso canal. E relembrando, segunda, 9h30, tem live aqui no canal, uma live muito boa, onde a gente vai acabar com as falácias sobre a Imaculada Conceição. Enfim, pessoal, o vídeo é esse daí, valeu, até mais.